para comprar o papel e imprimir aquelas perguntas, escrever aquelas perguntas, a caneta. Tem uma pesquisa sempre tem algum custo, né? E, por exemplo, uma pesquisa sempre tem algum risco. Ah, professor, mas eu não vou perguntar nada demais para a pessoa, só vou perguntar coisas tranquilas. Ah, mas ela pode, por exemplo, ficar chateada depois porque participou, ela não queria ter participado. Isso é uma questão que envolve a ética da pesquisa, né? Toda pesquisa tem um risco, mesmo que seja mínimo possível. É preciso dizer, olha, essa pesquisa tem um risco mínimo das pessoas ficarem constrangidas de responder e depois não quererem mais participar, né? E o cronograma, que é muito importante. O cronograma você vai dizer quando você vai fazer cada coisa. Quando que você vai fazer as suas leituras, quando que você vai fazer os seus fichamentos, quando que você vai fazer o seu elaborar o seu questionário, quando é que você vai lá aplicar o seu questionário para as pessoas, tá bem? Isso é importante ter no projeto. E isso é o que nós chamaríamos de projeto em si, digamos assim, mesmo sabendo que tudo isso que está aqui tem que estar no projeto, isso tudo é projeto, mas a essência do projeto, né, o grosso do projeto é isso. A introdução, a justificativa, o programa de pesquisa, objetivo, referencial teórico, metodologia, os recursos e o cronograma. Tá? Aí, por fim, você pode ter elementos pós-textuais no seu projeto. Um deles é super necessário, que são as referências. Tá? Glossário, os apêndices, anexos, né? Um índice para o seu trabalho, a maior parte das vezes eles não aparecem nos projetos. Pode ter, pode, anexos aparecem, costuma aparecer, né? Documentos ali que você coloca, por exemplo, você colocou no seu trabalho que você vai usar um questionário no seu projeto. Aí você coloca anexado ao projeto um questionário que você vai utilizar. Aí as pessoas conseguem, né, ter complementações. Ele não faz parte do projeto em si, porque você não precisa colocar todas as suas perguntas no projeto. Você só precisa dizer que você vai usar um questionário. Agora, se você anexar o questionário, isso qualifica, né? Então, são os elementos pós-textuais. Essa é a grande estrutura, essa é a grande composição do que nós chamaríamos de projeto, digamos assim, né? Dessa construção da pesquisa de vocês para o TCC. E aí ele tem uma estrutura. Essa estrutura que eu coloco aqui para vocês, eu selecionei aqui, basicamente resumi aqui para vocês o que basicamente se encontra nos projetos de pesquisa que são aplicados para as instituições e que, se você seguir essa estrutura do 1 ao 12 aqui, você não falha com relação ao seu projeto. O que se espera de um projeto de pesquisa é isso que está aqui, tá? Capa, folha de rosto, sumário, um resumo com as palavras-chave, introdução e justificativa, às vezes introdução em cima e justificativa embaixo separado, os objetivos que se desmembram em gerais e específicos, vou explicar aqui cada um deles, o seu referencial teórico, a metodologia, o cronograma, os resultados, referências e anexos, se você tiver anexos, né? Se você não tiver, você não põe, tá? Um projeto de pesquisa redondinho tem isso aqui. Ele é elaborado assim, você tem a sua capa, sua folha de rosto, aí lá, pumba, sumário. A sua introdução está em qual página? Sua justificativa está em qual página? Seus objetivos, qual página, né? Depois vem aí o desenvolvimento específico do trabalho, que você tem introdução. A introdução, e anotem isso, é a última coisa que você escreve no seu trabalho, no seu projeto, no seu TCC, no seu artigo. Introdução você escreve por último, mas nossa, professor, é introdução. Sim, mas ela é introdução àquilo que você já produziu, aquilo que você já fez. Você introduz o leitor aquilo que ele vai observar, não é? Aquilo que você construiu para frente no seu texto. Se você não tem texto ainda que você construiu para frente, você não tem como introduzir ninguém a ele. Muitas vezes, o que acontece? A gente escreve a introdução primeiro. Começa pela introdução. E aí o trabalho vai mudando, as ideias, você vai conversando com o seu orientador, você vai pensando outras coisas, muda um pouquinho uma coisa ali, mas você já escreveu a introdução. Aí você não vai rever aquilo, dá um trabalho, porque você foi fazendo tudo isso, tem prazo. Você foi fazendo tudo isso, não dá tempo de rever a introdução. Aí você entrega uma introdução que não introduz ao que está ali. Aí isso desqualifica o projeto. Desqualifica seu trabalho.
tira umas notinhas, né? Tira posições, se for um edital que você vai concorrer a alguma coisa, tira umas posições. Né? Então, precisa saber que a introdução a gente escreve por último, tá? A justificativa, a gente demonstra a importância daquele trabalho. Por que que eu digo que é bacana fazer ele? Por que se justifica? Por que que aquilo é, de fato, plausível de ser feito? Eu vou fazer isso por quê? Vale a pena? Não vale? É porque eu gosto? E é justificativa para a sociedade o nosso desejo para as coisas? Né? É porque o desejo que é justificado, né? Fazer qualquer coisa, né? Então a gente tem que pensar isso, tá bom? Em termos sociais, né? Em termos econômicos, em termos institucionais. Não é só porque você gosta de uma coisa que se aplica ao interesse das instituições, da sociedade, né? O seu gosto é o seu gosto. Às vezes tem coisas que são importantes para a sociedade que você não gosta. Tem coisas que você gosta, mas que ninguém dá a mínima. E quando você está, por exemplo, numa instituição pública, fazendo pesquisa, que você vai tomar tempo do seu orientador, que é um profissional que está ali, que você vai tomar tempo institucional, às vezes recurso da instituição, de repente o que você gosta não significa que é o que a instituição apoia. Então você precisa mediar isso, né? Construir isso. É lógico que o seu tema, aquilo que você se inclina, é algo que te motiva para a pesquisa, mas para resolver problemas que são reais, né? Problemas que são palpáveis, né? Problemas que existam e que são efetivos. Ah, mas professor, então quer dizer que eu não posso fazer aquilo que eu gosto? Pelo contrário, você só precisa saber justificar isso, né? Você precisa saber dizer, olha, que isso que você está fazendo é importante para a sociedade, para o mundo acadêmico. E aí você precisa aprender mais do que dizer o que eu gosto, o que eu não gosto de fazer, mas de justificar o que se faz, tá? Depois os objetivos, né? Os objetivos, eles costumam se desmembrar. O objetivo geral é aquilo que a gente até já conversou na disciplina, que ele é mais amplo, né? Por exemplo, olha, eu gostaria de saber qual que é o perfil do gerente que é contratado para a indústria de automóveis em Caxias. Estou chutando, tá, o tema. Qual que é o perfil? Existe um gerente geral na indústria de automóveis de Caxias. Qual que é o perfil desse profissional? O objetivo geral do seu trabalho, então, é compreender o perfil do profissional gerente da indústria de automóveis em Caxias do Sul. Esse é o objetivo geral. E o que seriam os objetivos específicos? Os objetivos específicos, eles são aqueles passos que você precisa fazer para responder isso, para ter esse perfil. Então, olha, o objetivo específico é levantar quais são as empresas em Caxias do Sul, desse setor, que possuem gerentes gerais. Olha, definir qual é o gênero e idade dos gerentes gerais. Definir qual é a formação acadêmica desse. São objetivos específicos do seu trabalho que você começa a construir para responder qual é o perfil dele. Percebe? O objetivo geral é aquela organização mais ampla daquilo que você quer, e os específicos é tudo aquilo que eu preciso fazer para responder aquilo que eu quero. Pois o referencial teórico. Eu comentei aqui com vocês um pouco sobre o referencial teórico, né? De forma que vocês vão ter que, no referencial teórico, em alguns lugares é chamado também de revisão bibliográfica, expor aquilo que é o estado da arte. Né? O que é esse estado da arte? É como está determinado conhecimento sobre o que você está pesquisando. Esse exemplo que eu dei, né, sobre o gerente geral de um setor específico. Você vai dizer, olha, na literatura sobre administração, o gerente geral faz isso, faz aquilo. Inclusive, o autor X diz que ele é importante por conta disso, disso, daquilo. Já o autor Z complementa, dizendo que tem mais isso e aquilo outro. Contudo, isso não é consenso para todo mundo. Por exemplo, se eu pegar esses autores aqui, ó, A, B e C, eles defendem outra coisa. O D e F defendem outra. Ou seja, a área possui diferentes abordagens. Por isso que é importante eu ajudar um pouco aqui e tentar compreender aqui para Caxias, aqui para o meu bairro, aqui para a minha indústria, como é que isso funciona.
Percebe que você desenhou aqui um referencial teórico, você demonstrou que você leu coisas sobre o tema que são importantes, você demonstrou que você conhece a área e que o seu trabalho se encaixa nela. O referencial teórico não é aquela parte do trabalho que você tem que encher linguiça. Não é. Muita gente pensa assim, faz o objetivo, a metodologia, vai para a pesquisa e é referencial teórico. Agora, ixi, eu tenho que ficar pegando citação aqui, colocando elas e falando qualquer coisa para dar encher linguiça. Não é isso. O referencial teórico do seu trabalho qualifica. Ele é importante para que você demonstre ou posicione o seu trabalho dentro do escopo que você está trabalhando, né? Professor, Diga. nessa questão do referencial teórico, Jairo, tem uma quantidade mínima de referencial que a gente tem que pegar conforme o tema que vai desenvolver, ou se eu pegar um ou dois específicos que respondam a questão, não precisa ficar pegando demais? Ô Jairo, boa pergunta, ótima pergunta. Não tem um limite numérico, mas tem alguns consensos nas áreas que são assim. Um exemplo, digamos que é um assunto que é bem tratado. Digamos que você está fazendo uma pesquisa de um assunto que é comum na área, né? Há muita discussão sobre esse tema. Então ali você vai ter que buscar um pouquinho mais de referencial. Você não pode pegar um ou dois trabalhos, porque muita gente estuda esse tema, e você, se você colocar um ou dois trabalhos, alguém vai dizer para você, tá, mas esse trabalho é um tema, tá num tema que é bem pesquisado, você só usou dois autores, então você deixou muita coisa de lado, né? Aí, por exemplo, digamos que é uma área que tem pouco referencial, é nova, né? É uma área nova. Você tem menos referências para utilizar, né? Então, assim, o que eu diria, né? Que quando você está fazendo um referencial teórico para um TCC, se você pegar 5 referenciais, é interessante, porque você traz um volume, né? Você traz, assim, você não está trazendo nenhuma nem duas pessoas, nem três pessoas, você está trazendo 5 pessoas, 5 trabalhos diferentes que você pode dialogar para posicionar o seu. Você não está querendo aqui revolucionar a sociedade ocidental e nem reinventar a roda. Você está fazendo um trabalho de conclusão do curso, né? Você está demonstrando aquilo que você aprendeu, aplicando, né, numa pesquisa e tendo algum resultado a partir de toda a discussão que você fez no seu curso. Por que eu digo 5? Professor, mas de onde você tirou dessa cabeça 5? Né? 5 ou 6, no caso. Do seguinte, geralmente a gente escolhe um tema que tem a ver com alguma disciplina. Professor, eu fiz a disciplina tal, e lá naquela disciplina a gente tratou sobre gerenciamento geral, né? Sobre gerência. Ou sobre a metalurgia, ou sobre a álgebra. E lá naquela disciplina, quando eu tratei ela, eu fiquei com esse tema na cabeça e eu queria estudar. Aí eu digo para você assim, olha, vai lá na ementa da disciplina. O que você tem lá? Você geralmente vai ter 2 ou 3 bibliografias básicas e 2 ou 3 complementares. Né? Às vezes você vai ter assim, ó, e não é difícil de encontrar 3 básicas, 3 bibliografias básicas e 5 complementares, aí vai para 8. Ou seja, se a tua ideia saiu daquela disciplina, e geralmente sai daquela disciplina, para o seu TCC, você adotar o referencial numérico que as disciplinas adotam para construir um conhecimento, é muito bom. Né? Então, por exemplo, de 3 a 5, de 3 a 8 referenciais, é legal, o seu trabalho fica bem, para um TCC, para você fazer o seu referencial teórico, fica bem qualificado. Aí você fala, nossa, professor, mas estão 8 referenciais? Olha, um artigo tem entre 10 e 20 páginas. Às vezes tem 12, às vezes tem 15, às vezes tem 20, às vezes tem 18, às vezes tem 16. Um artigo. Se você pegar aí 5 artigos para ler sobre o tema, você vai ler 100 páginas. Dá menos que um livro médio, assim, um livro pequeno. Eu respondi, Jairo? Sim, respondeu, professor João. Só porque eu peguei um tema bastante novo, né? E não tem muita referência teórica em livros, tem mais em artigos. Então Uhum. essa que ficou a minha dúvida, né? Ótimo, isso é Mas ótimo. muito Sabe por quê, obrigado. Jairo? Oi. E todos, né?
não tenho medo dos artigos. E essa pergunta sua é ótima. Nossa, professor, não achei tanto livro, achei mais artigo, né? Como é que se faz a comunicação em ciência? Em artigos. O artigo, ele é produzido como um resultado de uma pesquisa, um resultado de uma reflexão teórica, e não é reflexão teórica quando eu digo assim, não é que saiu da cabeça de alguém, é que ele produziu com metodologia algum tipo de reflexão, e ele manda para uma revista científica. Essa revista científica vai analisar esse trabalho, vai mandar para geralmente 2 professores ou 2 pesquisadores diferentes que não estão falando sobre o tema. Cada um vai ler e vai dar a sua opinião e a sua nota para o trabalho. Olha, esse trabalho aqui realmente apresentou uma metodologia correta, o resultado é condizente. Outro vai falar, não, acho que não. Quando tem diferença, eles chamam um terceiro para desempatar. Isso é avaliação cega por pares, que chama. E aí, o artigo tá bom, publica na revista, no periódico científico. E aí você pega aquele artigo, você sabe que aquilo tem uma cientificidade. O livro é importantíssimo também. Só que o livro, muitas vezes, tem também se apoia em uma outra opinião do autor. Muitas vezes tem livros que são coletâneas de artigos, né? Tem os capítulos de livros, que você vê, cada um apresenta a sua metodologia, etc. Tem livro que é referencial e muitas vezes tem uma série de postulados do autor, etc. O livro é muito importante, quando ele é referência, mas aí você precisa ter o aspecto crítico de entender se aquele livro é científico, mesmo escrito por um pesquisador, se ele pode ser de cunho opinativo do pesquisador, de uma interpretação livre, né? O livro pode ser uma interpretação livre. Eu posso escrever aqui agora sobre o que é ciência, a partir do que eu interpreto sobre o que é ciência, né? Sem ter feito uma pesquisa metodológica. O artigo já não, o artigo é resultado de uma pesquisa. É preciso demonstrar o passo a passo. Tá bom? Então, a base é os artigos. A ciência se faz com artigos. Depois vem a metodologia. A metodologia é aquilo que a gente já discutiu anteriormente, né? O caminho, o passo a passo racional que você tem, os instrumentos que você vai utilizar, de que forma você vai tabular isso, como é que você vai construir como é que você vai reunir essas informações, né, que você tem, para poder dizer, olha, eu cheguei nesse resultado aqui. O cronograma é quando você vai fazer tal coisa, né, quando que você vai estabelecer determinado prazo para as coisas, né? Esse mês aqui eu vou ler um assunto, esse outro mês aqui eu vou elaborar o questionário, esse outro mês aqui eu vou aplicar o questionário, nesse outro mês aqui eu vou escrever o texto, esse aqui eu vou entregar para o orientador, nesse aqui eu vou defender. Esse é o cronograma do trabalho. E num projeto é muito importante que tenha resultados esperados. Porque se você fez uma pergunta com base científica, é preciso que você já imagine o que mais ou menos você vai encontrar com aquilo. Olha, eu quero saber, vou fazer uma pesquisa aqui, se eu jogar essa garrafa aqui numa velocidade X para o teto, que hora que ela chega no teto? Quanto tempo que vai levar para chegar no teto? Qual que é o meu resultado esperado dessa pesquisa? Olha, eu não posso esperar que ela vá pela janela. Eu espero que definir o tempo de deslocamento de uma garrafa feita aqui de um material plástico, a partir de uma força tal. Esse é o meu resultado que eu espero chegar. Eu não posso dizer aqui que eu espero que essa garrafa atravesse a janela e vá parar ali na hamburgueria do lado. Percebe? Você tem que demonstrar que você espera um resultado da sua pesquisa que tenha, que condiga, né? Com a sua, que seja condizente com a sua pergunta. Tá bem? Os referenciais, ou seja, você foi lá e leu 10 artigos. Você vai listar eles ali. E se você tiver anexos, né? Se você tiver alguma coisa que é importante você anexar para dar valor ao seu trabalho, você coloca aí. Tá bem? Essa é a estrutura. Estrutura básica de um projeto de pesquisa que vocês vão ter que apresentar lá na disciplina TCC1. Vocês estão tendo esse contato aqui. Dá um print nessa página, guarda no coração que você vai lembrar de mim lá no TCC1. Muito bem. Aí vamos falar um pouco aqui agora das bases e repositórios, ou seja, onde que você busca essa informação, onde que você
pode, alguns locais, né, que você pode ter como referência para buscar informação. Muito do trabalho científico é o levantar informações e que essas informações tenham propriedade, né? Que sejam informações que você possa ter aí veracidade, que você possa ter aí substancialidade com elas. Não pode ser do blog do seu Zé, porque o seu Zé fala qualquer coisa a hora que quer e apaga o blog, apaga o post. Tava na postagem do fulano que Caxias do Sul, né? Aí onde é que tá? Apagou o post, não tá mais lá. Isso não é base, não é nem repositório, tá? Aqui eu trago, né, alguns exemplos de repositórios que são importantes, de locais que vocês podem ter, algumas bases de dados, vocês vão encontrar dados interessantes para pensar, né? O Google Acadêmico, ele entra tanto como uma base de dados quanto um repositório, porque o Google vai sistematizar, né, tem um motor que reúne materiais científicos gerais, né? Mas tem outras bases de dados, por exemplo, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Você entra no IBGE, você quer saber qual que é o número de produção de pneus estou exagerando aqui, né? O número de produção do setor secundário em Caxias do Sul, né? O setor da indústria. O quanto que há de movimentação de dinheiro da indústria em Caxias do Sul. Onde tem essa informação? No site do IBGE tem. Você entra lá, vai ter esse balanço. Você entra lá, você vai perceber qual que é a população de Caxias, e eles conseguem saber isso através do censo demográfico. Quantas pessoas em Caxias estão dentro da indústria, quantas pessoas de Caxias estão no setor de serviços, quantas pessoas que se declaram mulheres estão na indústria, quantos que se declaram homens estão na indústria, né? Por coloração da pele, por idade, essas informações todas com caráter demográfico e científico estão no IBGE. Sites de ministérios são muito importantes, os ministérios, meio ambiente, Ministério da Economia, né, os ministérios que existiram antes, agora, eles produzem relatórios. Esses relatórios são com as bases de dados, né, que possuem metodologias para vocês perceberem diferentes movimentos econômicos, políticos, sociais do país, né? Olha, o quanto o país investiu em determinado setor econômico. Você pode pegar lá, ir lá no Ministério da Economia, pegar um relatório sobre esse setor, trazer, né? Você tem, por exemplo, o INPE, que é para quem for trabalhar com alguma questão que envolva meio ambiente, que envolva, por exemplo, desmatamento, impactos ambientais, tem muita informação ali. O IPEA, que é o Instituto de Pesquisas em Economia Aplicada, né? Para você perceber informações econômicas e sociais do país, ele é muito bom. Tá? São locais que você digita IPEA, IBGE, aí aparecem as informações, os relatórios, você pode baixar, pegar os dados e ir tabulando no que você precisa, quando você tem que dizer alguma informação. Né? Professor, eu vi aqui no Wikipedia que Caxias tem 500 e poucos mil habitantes. Olha, o Wikipedia é aberto, né? Ele não é científico, não tem metodologia ali. Eu posso entrar no Wikipedia, fazer meu cadastro lá e digitar o que eu acho da população de Caxias, né? E mudar aquilo. Aí alguém vê que eu escrevi coisa errada, vai lá e arruma. Só que aí você já entrou na página quando eu tinha escrito alguma coisa errada. Tá bom? As bases de dados, elas têm que ser firmes nesse sentido, de serem institucionais, regulares, científicas. Tá? E depois a gente tem alguns repositórios. Geralmente repositório são de instituições acadêmicas. Por exemplo, o IFRS tem um repositório. Esses dias eu estava navegando no curso de licenciatura em matemática, mas tem também para TPG, tem também para engenharia da produção. Você pode clicar lá e ver os TCCs que já se defenderam. Engenharia da produção acho que é o primeiro ainda, né? Mas os que já se defenderam. Ver lá, olha, como são os TCCs, qual é a estrutura desse trabalho, né? Olha, eu estou fazendo um estudo sobre a população de Caxias. Deixa eu ver aqui no repositório da Federal do Rio Grande do Sul, da Unesp, da USP, da Universidade de Brasília, da Universidade Federal de Mato Grosso. Deixa eu ver aqui quem já pesquisou algo próximo sobre isso, como é que ele fez. Deixa eu baixar aqui. Repositório da CAPES, né? Que tem o catálogo de teses, informações. O Qualis da CAPES, que tem periódicos científicos, que eu vou mostrar aqui para vocês. Esses periódicos científicos, no Brasil a gente chama de Qualis, né?
o índice para validar eles como bons ou os melhores, os medianos, os ruins. No resto do mundo tem uma coisa que é o impact factor, né, que é o fator de impacto desses trabalhos, né? E eu queria mostrar isso para vocês agora aqui, para a gente conseguir finalizar. São 9h20, a gente consegue dar conta disso. Vocês estão vendo a minha tela do computador aí, não estão? Sim. Então, né? Sim. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês, então, esse aqui, ó. Esse aqui é o catálogo de teses da CAPES. Se você digitar no motor de busca aí, catálogo de teses, CAPES, você vai encontrar. Aqui o endereço, catalogodeteses.capes.gov.br. Se eu digitar aqui, por exemplo, ó, meu sobrenome, vai ter uma galera que tem meu sobrenome, que eu não sou o único da família no Brasil, né? Mas, ó, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é a minha dissertação de mestrado, que depois eu transformei num livro. Aqui, ó, é a minha tese de doutorado. Ou seja, e aí você vai encontrar uma galera que está defendendo temas aqui, pessoas que têm esse sobrenome, né, ou aqui, que fizeram trabalhos. Ah, professor, mas eu não quero pesquisar por nome, eu quero pesquisar por tema, ó, Petrobras. Você vai encontrar um monte de trabalhos aqui, ó, que pesquisaram sobre o Petrobras, ó. Olha esse aqui, por exemplo, sei lá, ó, do Ivanildo Silva, a internacionalização de uma empresa estatal brasileira, o caso da Petrobras. Se você quiser discutir sobre internacionalização da Petrobras, está aqui, ó, uma referência. Ó, gestão de compras e logística, um estudo da indústria do petróleo, vai estudar como a Petrobras compra, né, e realiza a logística das coisas. Ou seja, vamos colocar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, a educação matemática. Aqui, ó, avaliação do ensino da matemática, mecanismo intraescolar de desescolarização, uma investigação sobre o ensino da matemática em escolas polonesas de São Mateus do Sul, olha que interessante. Não é? São temas, ó. Você vai ver aqui se tem. Qual que é o seu tema? Meu tema é mudanças climáticas, tô, né? Mudanças climáticas. Estou colocando aqui temas gerais. Assim. Estou digitando, ó. Olha quanto tema aqui, ó. Sobre mudanças climáticas, para você perceber coisas. São teses, dissertações de mestrado que estão listadas aqui a partir dos seus temas. E aí você procura e vai encontrar muita coisa, tá? O catálogo de teses da CAPES, ele vai pegar os materiais produzidos pelos centros acadêmicos. Então você já tem aqui uma coisa refinada, não é jogar no Google. Você vai jogar no Google, vai aparecer muita coisa. Blog, jornal, opinião do fulano, do ciclano. Aqui não, aqui você está direcionando para a questão científica. Só que o Google tem, por exemplo, o Google Acadêmico, né? Que é interessante, que você encontra muitos artigos e livros acadêmicos sobre o tema, né? O que eu disse para você, que é mudanças climáticas. Você clica aqui, ó, aparecem muitos artigos bons. Esse, por exemplo, é do Marengua, Base Científica das Mudanças Climáticas Amazônicas. Enfim, o Google Acadêmico é um repositório muito interessante sobre artigos, né? E livros também, mas artigos ele lista bem legal. E aqui tem uma dica, viu? Dica de ouro aqui da aula. Quando você for fazer isso tudo, você vai ter que fazer a referência do seu trabalho, as referências, né? E aqui no Google Scholar, ó, tem aqui uns símbolozinhos aqui embaixo, ó. E o Google Scholar tem um outro fator que é bem legal. Por exemplo, aqui, ó, como é que a gente vê se um artigo é bom ou não? É o quanto ele foi citado por outras pessoas, quantas pessoas usaram ele, o quanto ele é importante. Ele é tão importante que todo mundo usa ele como uma referência, né? Aí o Google Scholar mostra isso aqui pra gente, ó, tá vendo aqui, ó? Esse artigo aqui, ó, Água e Mudanças Climáticas, ele foi citado por 281 pessoas. Esse aqui, ó, foi citado por 32, esse por 136, esse por 151, esse por 18. Professor, quer dizer que se o artigo tiver uma citação só, ele é ruim? Não, não é que ele é ruim. Pode ser que ele seja desconhecido. Mas quanto mais ele for citado, é o indicador de que as pessoas costumam usar para esse tema que você está pesquisando, que você colocou aqui,
indica que as pessoas estão usando bastante esse material. De repente é legal você ler também, tá? Mas a dica de ouro é essa aqui, ó. Tá vendo aqui que tem uma estrelinha que você salva aqui, né? Ele para ficar sempre em evidência para você. E aqui tem uma aspas, ó. Aí aqui na aspas está escrito citar. Quando você precisar colocar lá nas referências, vai ter uma norma para você colocar. Aí você clica aqui, ó. Ele abre essa caixinha. Tá vendo aqui, ó? NBR 6023? É a normativa como deve citar trabalhos a partir da ABNT, a partir do Brasil. Aqui é como deve citar nos Estados Unidos, aqui, se não me engano, na forma inglesa. Isso aqui, ó, a NBR, né, a norma brasileira, a normativa brasileira, é como você deve fazer essa citação aqui no Brasil. Aí você vem aqui, copia e vai lá na sua referência e cola, e você não erra. Como citar um trabalho. Tá bem? Dica de ouro, então, é ficar ligado nisso aqui, ó. Número de citações, que é a pergunta que o Jairo fez, né? Quantos eu devo usar? Eu tenho que usar as referências. Mas onde que eu vejo isso? Quando você for procurar o seu tema, veja os artigos que são mais citados. Eles são mais referências, né, para as pessoas do que outros que são menos citados. Tá? Um outro lugar que é bom é a plataforma QualisCaps. Qualis, assim, você vir aqui no Google digitar assim, ó, Qualis Caps, e der um OK, vai aparecer isso aqui, ó, plataforma Sucupira, você clica, vai abrir essa página aqui, ó. Aqui, você vai encontrar uma lista de artigos, de revistas, perdão, uma lista de revistas que possuem artigos no tema que você trabalha. Vou vir aqui, por exemplo, ó, o evento de classificação, aqui, ó, 2013, 2016, o último período de avaliação. Tem muito tempo aqui nela, peraí. Aí ela cai. Deixa eu reabrir aqui. Que foi agora? Não. Depois aqui a área de avaliação. Quando você clica aqui na área de avaliação, ó, você vem aqui, ó, e tem todas as áreas científicas que nós temos aqui no Brasil. Digamos que você é da área da administração, né, onde se envolve aqui o curso de, por exemplo, de TPG, né, e um pouco na engenharia de produção, depois eu abro na licenciatura também, administração. Aí você clica aqui, ó, classificação. C é revista ruim, A1 é revista ótima, B1, B2, B3 é revista mediana. Vamos clicar aqui B1 já é uma revista mediana. Aqui, ó, são revistas científicas que você pode procurar na internet para pesquisar sobre a sua área. Todas essas revistas de administração pública e social, agroalimentar e caralho, ambiente e sociedade, tudo isso aqui tem artigos da sua área que você pode pesquisar. O mesmo para, por exemplo, a educação. Quem trabalha com educação, no caso da licenciatura em matemática, vem aqui, consulta, aparece aqui artigos, né, sobre temas que vão ter trabalhos sobre educação. E por último, não menos importante, os repositórios institucionais. Aqui eu peguei um repositório da Unesp. Se digitar assim, repositório UFRGS, repositório UFCM, o FSM, repositório Unesp, você vai encontrar os repositórios. E aqui, por exemplo, é o repositório da Unesp, que você tem aqui, ó, artigo, dissertação, tese, tem tudo aqui, ó. Você clica, por exemplo, tese de doutorado, você clica aqui, e aí vai abrir um espaço aqui para você digitar um tema, por exemplo, vou colocar aqui uma economia. Ele vai digitar e vai abrir aqui teses sobre a perspectiva econômica, né, produzidas na Unesp, que você vai poder ter como parâmetro, tá? Isso tudo eu vou listar depois para vocês na semana, né? Vou colocar os repositórios ali, os links, etc, para vocês. E, enfim, vocês podem ver e verificar tudo isso, né? E tentar produzir o trabalho de vocês. E aí eu disse que comentaria um próximo exercício a partir daquele que vocês fizeram. Já são 9h30, vou ser um pouco rápido. Fazer comentários gerais sobre os resumos que vocês mandaram. Achei que ficou muito bom, ficaram bons os resumos. Uns possuem perguntas mais definidas, outros menos definidas, mas tem uma problemática
já colocada ali. Vocês conseguiram dar conta, né, de expor uma ideia, um tema a ser pesquisado. Aí agora, o que nós vamos fazer? Qual que é o exercício? A partir daquilo ali que você escreveu, você vai formular alguns aspectos dentro dessa estrutura de projeto. O que nós vamos fazer? Nós vamos começar a preencher, mesmo que em tópicos, minimamente ali, alguns aspectos da estrutura do seu projeto. Por exemplo, aquela ideia de pergunta que você teve, você vai ter que apontar ali justificativas. Não precisa escrever uma justificativa. Você vai dizer, olha, eu acho que isso se justifica por isso, por aquilo. 3 tópicos, assim. Para eu poder te dizer, olha, talvez precisa melhorar, talvez não, etc. A gente vai desenhar e construir aquilo em forma de objetivo. E aí eu vou lançar isso na plataforma agora, tá? Eu vou colocar lá uma data, vou dar umas 2 semanas pra gente pensar nisso. Para vocês irem fazendo esse exercício de ir pontuando coisas ali para quando chegar lá na frente, já entender melhor na prática como se faz e se elabora isso num projeto de pesquisa, tá ok? Essa vai ser a nossa organização geral para a semana, tá?